Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia com o professor Raniel. Vamos ao pensamento do dia? Só quem agradece pelas pequenas coisas recebe as grandes. Esse pensamento é do Dietrich, um teólogo alemão. Vocês concordam? Deixam aqui para mim nos comentários do vídeo. Vamos iniciar hoje a semana 3, do nosso PET 2, que é o Plano de Estudo Tutorado, sobre a unidade temática sobre os tipos de conhecimento, as diversidades dos saberes. E o tema da aula de hoje é sobre Descartes. Nós iremos aprofundar sobre o pensamento, e conhecer um pouco mais sobre ele. Mas antes disso, nós temos aqui alguns conceitos iniciais, como racionalismo, que é a corrente filosófica, então, que defende a razão como meio para se alcançar o conhecimento e explicação aí da realidade. Temos também o conceito de idealismo, que é a teoria filosófica, então, que afirma que a nossa realidade ela é fundamentalmente mental e subjetiva. Temos também esse conceito de resistência, no qual significa que é uma coisa extensa, seria o nosso próprio corpo, a nossa matéria. E temos também o método científico, que então seria o conjunto de regras necessárias aí para a produção do conhecimento científico. Diante disso, então, nós iremos falar sobre o Descartes, que é um filósofo muito importante. Ele é considerado aí o pai da filosofia moderna, porque ele que vem trazendo esse conceito, principalmente aí de consciência, abrindo aí discussão, sobre a ciência, sobre a ética, enfatizar aí também a capacidade humana de construir o seu próprio conhecimento. Então, pessoal, o Descartes ele tinha um objetivo de encontrar um método que seria tão seguro para alcançar aí a verdade, uma verdade indubitável, no qual nós temos aí que seria uma verdade não questionável. E para isso ele busca, então, um ideal matemático, ou seja, uma matemática universal, que seria então capaz de produzir esse conhecimento, principalmente aí por meio da inteligência, e baseado também na ordem e na medida, a fim então de deduzir também uma coisa a partir de outra. Para isso, então, Descartes estabelece 4 regras. Nós temos aqui a primeira sendo da evidência, no qual nós devemos escolher apenas aquilo que seriam ideias claras e distintas. Depois, a segunda regra seria da análise, na qual nós, diante de uma dificuldade, a gente deveria resolver ela por partes, em parcelas menores. Temos também a regra da ordem, no qual deveríamos então começar, aí pelos objetos mais simples, para depois, partir para os mais compostos. E por fim, a regra da enumeração, no qual são necessárias revisões gerais, para que a gente tenha certeza de que nada foi emitido, para a gente chegar aí nessa verdade. Então, pessoal, essas regras, elas são aplicadas então para fundamentar a filosofia aí de Descartes, em busca aí dessa verdade primeira, que não pode ser posta em dúvida. E para isso ele começa o seu método também com a dúvida metódica, na qual ele começa a duvidar de tudo, inclusive da sua própria existência material, ele duvida de tudo que está aí à nossa volta, da nossa realidade, Então, o Descartes, ele não é um filósofo cético. Por quê? Porque ele busca uma verdade, essa verdade aí que não pode ser posta em dúvida. Então, ele acredita sim que nós podemos conhecer essa verdade.
porém, né, primeiramente, ele duvida de tudo e ele só interrompe, né, essa dúvida quando ele afirma, né, que é um pensamento aí muito conhecido de Descartes, né? Eu penso, logo existo. Então, a partir disso, né, esse foi então o primeiro princípio, né, dessa filosofia que Descartes procurava, né, através aí dessa busca incessante pela verdade. Então, ele defende nesse existir enquanto ele pensa, né, esse eu pensante. E ele julga, então, estar diante, né, de uma urna ideia clara e distinta, né, a partir da qual poderia ser reconstruído, né, todo o saber humano. E nós temos aqui também um questionamento, né? Como sair do próprio pensamento e recuperar o mundo do qual tinha duvidado? Né? Então, a partir disso, né, a partir dele chegar nessa afirmação, como fazer para voltar a duvidar, né? Sair dessas próprias afirmações, dessas próprias certezas, né? Porque Descartes ele saía então, né, do senso comum, né, dessas ideias prontas, né, dessas verdades universais. Ele buscava aí algo mais uma ideia mais clara, né? E para isso ele dividiu, né, 3 tipos de ideias, que seriam as ideias inatas, as quais nascem conosco, as ideias adventícias, que vieram de fora, e as factícias, né, que seriam feitas, inventadas pelo homem. Então, por fim, né, nós temos aqui o conceito de que a gente só encontra nessa verdade, nessas ideias, então, claras, a partir do momento em que nós as encontramos, né, no nosso espírito, né, no sentido de que seriam essas ideias inatas, né, verdadeiras, não sujeitas ao erro, o fundamento, né, para a apreensão de outras verdades. Por quê? Pois ela é baseada, então, na razão, né, que é o que o Descartes defende, né, e com base no racionalismo, certo? Então, esses são algumas definições iniciais. Qualquer dúvida, né, podem deixar aqui nos comentários do vídeo ou me enviar um e-mail, né, ou acessar o site, que eu vou deixar aqui na descrição também do vídeo. E nesse segundo momento da aula, vocês deverão então responder as atividades, né? Peguem aí o caderno, né? Anotem aí filosofia, a data de hoje, né? E respondam, né? Pode ser só as respostas dessas 2 questões e me envie, né, a foto até sexta-feira. Combinados? Então, as questões são bem simples também de responder. Pessoal, a número 1 vem pedindo o seguinte, ó, por que não se pode dizer que Descartes é cético, apesar de sua dúvida ser a respeito de toda a realidade? Então, essa questão nós acabamos já comentando aqui nas explicações anteriores, né, e tem no nosso próprio PET. A número 2, pessoal, nós temos esse fragmento aqui da obra Meditações de Descartes. Vocês irão ler, né, e responder esse seguinte questionamento. Olha, nesse trecho, o autor refere-se aos grandes poderes de um suposto gênio maligno, né, que, segundo Descartes, busca enganar, né, aí com essa nossa realidade, né? E com base na leitura desse trecho e considerando outras ideias contidas, né, na obra de Descartes, redija um texto explicando como o filósofo se mostra capaz de vencer o gênio maligno. Então, nós temos sobre esse conceito também no nosso livro, tá, pessoal? Então, quem tiver de posse o livro, a partir do capítulo 2, tem mais informações aí sobre esse método, né, de Descartes, inclusive sobre essa parte aí do gênio maligno.
Mas aqui, conforme a citação também, vocês conseguem responder essa questão número 2, tá certo? Então, vou aguardar as respostas aí de vocês. E para finalizar, né, nós temos aqui mais algumas sugestões de podcasts, de vídeos, tá certo? Acessem, né, porque é muito importante para complementar aí esses assuntos que nós debatemos na nossa aula. Espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo. Até a nossa próxima aula. Um abraço e até mais.